Fala galerinha, beleza? Professor Itaés na área para mais uma aula gostosinha de matemática. E hoje vamos dar continuidade às nossas revisões e falaremos aí um pouco sobre circunferência. Antes de mais nada, deixo aqui meu abraço a todos os meus alunos lá da Escola Jornalista, a galerinha aí do 19AT, 19BT e 19CT. Tamo junto, galera? Então vamos lá, dar início. Para iniciar nossas aulas, vamos ver aqui a habilidade que nós trabalharemos aí sobre esse conteúdo. Serão duas. A primeira delas é reconhecer a relação entre as medidas de raio e diâmetro de uma circunferência com o apoio de uma figura. E o segundo, que é reconhecer a corda de uma circunferência, certo? Então, para iniciar, vamos relembrar aí algumas definições. Tá, aí nós temos aí um exemplo de circunferência, que é esse contorno de um círculo, né? A circunferência, só essa região, só esse contorno, essa parte em verde. E aí nós temos alguns elementos. Começando aqui, ó, pelo centro, que é esse ponto no meio, no central, certo? Da circunferência, ele é chamado de centro. E alguns segmentos. O segmento que sai do centro a um ponto qualquer da circunferência é chamado de raio. Um segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência, esse segmento aqui em azul, que é chamado de corda. E quando eu tenho uma corda que liga dois pontos passando obrigatoriamente pelo centro, essa corda recebe o nome de diâmetro. Além disso, nós temos também, se eu pegar uma parte apenas da circunferência, essa partezinha ela é chamada de arco da circunferência. Vocês podem perceber aqui pela figura algumas relações. Por exemplo, ora, se nós falamos que do centro a um ponto qualquer da circunferência é raio, observe o que acontece aqui no diâmetro. Ó. Do centro, pegando só a metade do diâmetro, nós teríamos um outro raio. E do centro a outra metade, nós teríamos também um outro raio. Então, um diâmetro ele é formado por dois raios. Daí nós podemos tirar a nossa primeira relação, que é diâmetro é igual a 2 vezes o raio da circunferência. Ora, mas se o diâmetro é 2 vezes o raio, se eu quiser, por exemplo, descobrir quanto é um raio, basta eu passar esse 2 que está multiplicando para o primeiro membro. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, e aí nós chegamos a uma outra relação que diz que o raio é igual ao diâmetro sobre 2, ou seja, o raio ele é metade do diâmetro, e aí nós teríamos aí uma segunda relação. Vou citar aqui uma terceira que não está nas nossas habilidades, mas só por curiosidade, que é o comprimento da circunferência. Já que nós falamos essa semana de perímetro, o perímetro da circunferência, ó, que é esse contornozinho aqui que eu estou destacando, ele é calculado através da fórmula C, aqui ó, comprimento é igual a 2 vezes o π, que é essa letra grega, vezes o raio. Professor, quanto é que vale esse π? Esse π ele é um número irracional, certo? Que tem infinitas casas decimais. A aproximação mais usual dele é 3,14, ele não é esse valor exato, ele continua aqui as casas decimais, mas é uma das aproximações mais utilizadas, podendo também ser utilizado 3,1 ou somente o 3. Beleza? Então agora nós vamos passar para nossos exercícios, nossas questões. E aí na primeira questão tem o seguinte: na circunferência abaixo de centro O, os segmentos CD, OF e AB são nessa ordem o quê? Quero saber qual é a definição, qual é a nomenclatura de cada um. Então vamos lá. Vamos começar pelo CD aqui, ó. C, ele liga esse ponto D a esse outro. O segmento que liga dois pontos na circunferência, nós vimos que ele é chamado de corda. Então, o CD, ele é corda. Então, aí nós já podemos eliminar aí a letra B e a letra C, que começam com diâmetro e raio. O segundo elemento procurado é o segmento OF. O é o centro da circunferência e F é um ponto da mesma, um ponto da circunferência. O segmento que liga o centro a um ponto da circunferência, ele é chamado aí de raio.
Então, o nosso segundo elemento é o raio. Portanto, eu já sei a alternativa correta, seria aí a letra A. Mas a título de informação, vamos ver o segmento AB, que é esse segmento aqui, ó, que liga dois pontos na circunferência, portanto é uma corda. Só que como ela passa pelo centro, nós já vimos que a corda que passa pelo centro recebe um nome especial e aí ele é chamado de diâmetro. Diâmetro. Então aí o segmento AB seria diâmetro, confirmando ainda mais que a alternativa correta seria a letra A. Tranquilo? Então a questão aí só de definição, que é para a gente fixar essas definições. Novamente, corda, segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência. Raio, segmento que liga o centro a um ponto qualquer. E o diâmetro, que é toda corda que passa pelo centro. Beleza? Próxima questão. A questão de número 2, ele diz o seguinte: o diâmetro das rodas de um caminhão é de 80 centímetros. E aí ele pergunta o valor do raio da roda desse caminhão. Ora, o raio é o segmento que sai do centro a um ponto qualquer. Nós já vimos que o raio ele é igual ao diâmetro dividido por 2. Foi a relação que nós acabamos de ver. Então, simplesmente vamos substituir o valor que nós temos. Ó. Quanto é o diâmetro? Está aqui. O diâmetro ele é igual a 80 centímetros. Então, nós temos que o raio é 80 dividido por 2, que dá um valor aí de 40 centímetros. Então, essa seria a nossa resposta. Alternativa correta, letra D. Beleza? Questão aí já para a gente fixar aí as relações que nós vimos. Então, próxima questão. Observe a circunferência de centro P. Certo? Então, ele me deu aí o centro, P, me deu o segmento que liga dois pontos A e B. Esse segmento que liga dois pontos é uma corda, mas como passa pelo centro é o diâmetro. E ele me deu que o diâmetro ele é igual aí a 12 centímetros. E a questão pergunta a medida do segmento PB. Ora, o que é esse segmento PB? Então, eu vou tirar essa seta aqui, ó, para não confundir. Vou puxar daqui, do todo. Né? Segmento de A até B é o diâmetro. E a questão quer saber só o valor do segmento PB. Ora, segmento que liga o centro a um ponto qualquer é chamado aí de raio. Então, essa questão é muito similar à questão de número 2, a diferença é que ele não deu os nomes, e aí serve para a gente tentar fixar esses nomes. E aí nós já sabemos que o raio ele é a metade do diâmetro. Como eu já tenho que o diâmetro é igual a 12, então o raio é 12 dividido por 2, que é igual a 6 centímetros. Alternativa correta, letra C. Letra C. Pois bem, próxima questão. Questão aí de número 4. Na figura, os segmentos MN e RS e as retas A e B recebem respectivamente os seguintes nomes. Vamos lá. MN está aqui, ó. Liga o ponto M ao ponto N. Segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência é chamado de corda. Então já sei que o MN ele é corda. O RS ele também liga dois pontos, liga o ponto R ao ponto S, só que passa pelo centro. Segmento que liga dois pontos que passa pelo centro é uma corda que recebe o nome de diâmetro. Professor, e as retas A e B? Aqui é um detalhe que nós não comentamos lá no início, mas que já foi visto em séries anteriores. Veja que a reta A, ela toca dois pontos. Toda reta que toca em dois pontos uma circunferência é chamada de reta secante. E já o caso da letra B, da reta B, ó, ela observa que ela só toca em um ponto. E a reta que toca em apenas um ponto é chamada de reta tangente.
Então, mais duas definições aí para a gente assinalar, riscar, anotar aí para não esquecer. Então, vamos lá, resumindo, nós temos o segmento que liga os pontos MN, que é corda, o segmento que liga os pontos RS, mas passa pelo centro, então é diâmetro. A reta que toca em dois pontos é chamada de reta secante e a reta que só toca em um ponto é chamada de reta tangente. Então, nessa sequência, corda, diâmetro, secante, tangente, nós temos aí a alternativa. Vamos lá, já excluo a letra A e letra B. Corda, corda, o segundo é diâmetro, então pode ser qualquer uma das duas. E a diferença é nas retas, ó. A letra A é secante, então já excluo a letra C. Então, nossa alternativa correta aí seria a letra D, certo? Próxima questão. Questão aí de número 5, a questão também bacaninha, certo? Muito boa. Diz o seguinte, na figura, as circunferências de centro A e B tocam-se no ponto X. A distância AB é, ele quer saber quanto é que vale essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto B, quanto é que vale essa distância. Então, observe, como é que eu faço essa questão aqui? Esse segmento aqui, do A a um ponto qualquer, é 2 centímetros. Esse segmento, ele é o raio, né? Se você perceber, ó, do ponto A até o ponto X, sai do centro, liga a um ponto, também é raio. Logo, esse segmento aqui, ele mede também 2, porque é o mesmo raio da circunferência. Da mesma forma, nessa circunferência maior, esse segmento aqui liga o ponto B a um ponto qualquer, então é raio, que eu vou chamar de Rzão, raio maior. Se você olhar aqui do ponto B até o ponto X, sai do centro e liga um ponto, também seria raio, portanto também é 4. Então esse segmento aqui, essa distância AB que nós estamos procurando, como é que ela vai ser calculada? Ela é a soma desses dois raios, 2 mais 4, que isso me dá um valor aí igual a 6 centímetros. Portanto, a alternativa correta, letra B, certo? Então, é uma questão aí de percepção. Vocês têm que perceber que esse segmento AX, ele tem o mesmo comprimento do raio, que é 2 centímetros. Depois, o segmento BX, perceber que tem o mesmo comprimento desse raio maior, 4 centímetros. E aí, somar os dois valores, encontrando como resposta aí a nossa letra B. Beleza? Então, próxima questão aí. Questão de número 6. Uma bicicleta antiga tem duas rodas de tamanhos diferentes, como mostra a figura abaixo. E a pergunta é, quantas vezes o diâmetro da roda grande é maior que o diâmetro da roda pequena? Então, eles nos deu aí o raio da maior, que é esse aqui, 3R, e o raio da menor, que é só R. E quer saber qual a relação entre os diâmetros. Ora, a gente sabe que o diâmetro, eu vou chamar aqui o diâmetro da maior de Dzão, aqui ó, o diâmetro ele é 2 vezes o raio, né? Portanto, 2 vezes 3Rzinho, que é o valor do R aqui, ó. Então, o diâmetro ele vai ser 2 vezes 3, 6R. Beleza. Agora, nós vamos repetir esse processo aqui para roda menor. A gente sabe também que o diâmetro é 2 vezes o raio menor. O raio menor é o próprio R, portanto, o diâmetro é simplesmente 2R. Aí ele quer saber qual a relação entre os dois, né? Quantas vezes o maior é maior do que o menor. Então, para descobrir isso aí, você simplesmente tinha que dividir, ó, 6R dividido por 2R. Posso cancelar R com R e dividir 6 dividido por 2, encontro como resposta 3. Isso quer dizer que o diâmetro da maior é 3 vezes maior do que o diâmetro da menor. Portanto, alternativa correta, letra B. Certo, pessoal? Então, vamos aí para a nossa próxima questão, a questão aí de número 7.
O triângulo abaixo foi construído unindo-se os centros de 3 circunferências tangentes de 5 centímetros de raio. Quanto mede cada lado desse triângulo? Olha, essa questão é muito parecida com aquela questão de número 5, se eu não me engano, a questão que tinha 2 circunferências se tocando. Queria saber a distância de um centro ao outro, certo? Como é que eu faço para resolver uma questão como essa? O que é que me foi dado? Foi dado na questão que o raio dessas circunferências, eles são iguais a 5. Então, ó, do centro a um ponto qualquer, isso aqui é raio. Então, esse R é igual a 5. Do centro a um ponto qualquer, isso aqui também é raio. Portanto, também é igual a 5. Do centro a um ponto qualquer da circunferência, isso aqui também é raio, que é igual a 5. De forma similar, você faz que isso aqui é raio, igual a 5. Daqui para cá também seria raio, portanto é igual a 5. E do centro para cá também seria raio, e aí igual a 5. Então ele quer saber quanto é que vale o lado de desse triângulo aí. Então, ora, era só perceber que o lado é essa distância daqui para cá, ou seja, a distância entre 2 centros. Então, nós sabemos que o lado, ele é um raio mais o outro raio. Portanto, 5 mais 5, isso me dá um total aí de 10 centímetros. Então, o lado desse triângulo é igual a 10 centímetros, certo? Como os 3 lados aí são iguais, e aí nós teríamos também que esse triângulo aí, ele poderia ser chamado de triângulo equilátero. Vou botar aqui só a título de informação, ó. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Por que que é equilátero? Porque tem os 3 lados congruentes, os 3 lados com a mesma medida. Beleza? Próxima questão. Questão de número 8. Questão aí muito parecida com as que nós já fizemos inicialmente. Na figura, na circunferência abaixo de centro O, qual é o segmento que representa o diâmetro? Qual o segmento que representa o diâmetro? Nós temos aí quantos segmentos? Nós temos o segmento CD, nós temos o segmento, se eu pegar o todo, AB, eu vou fazer assim, que aí nós vamos botar o nome de todos. Eu poderia pegar só do A até o centro, que é o O, nós temos outro segmento, o segmento AO. Poderia pegar do centro ao ponto B, nós temos aí um segmento BO ou OB, tanto faz. E nós temos o segmento que liga os pontos AE. Certo? Então, para ficar mais completa essa questão, nós vamos nomear todos esses segmentos para a gente ir fixando aí essa definição, essa nomenclatura. Segmento CD, ele liga 2 pontos quaisquer. Qual o nome do segmento que liga 2 pontos quaisquer na circunferência? É chamado de corda. Então, o segmento CD é corda. O segmento AB, ele liga também 2 pontos da circunferência, mas passa pelo centro. Então, é uma corda especial, que é chamada aí de diâmetro. O segmento também AO, ele sai do centro e vai a um ponto qualquer. Então, ele é chamado de raio. O segmento BO também sai do centro a um ponto qualquer. Portanto, também raio. E, por fim, o segmento AE, que liga 2 pontos dessa circunferência. E aí, se liga 2 pontos quaisquer, é chamado aí de corda, porque não passa pelo centro. Então, tá aí. Nós vimos que essa circunferência tem 5 segmentos, cada um tem o seu respectivo nome: CD corda, AB diâmetro, AO raio, BO raio e AE corda. E aí ele quer saber qual desses representa o diâmetro. Portanto, aqui, ó, diâmetro seria o segmento AB. Portanto, a resposta seria letra A. Professor, eu precisaria fazer tudo isso aí nessa questão? Não. A questão quer saber simplesmente quem é o diâmetro. Se você souber a definição, você ia direto no segmento AB, letra A. Nós fizemos assim para aqueles que estão com maior dificuldade em memorizar, em aprender aí essas nomenclaturas. Beleza? Vamos para a próxima. Questão aí de número 9. Também muito parecida com a questão anterior, para fixação aí do conteúdo. Na circunferência
da figura, um segmento que representa o raio é. Tá aí. Qual desses segmentos aí representa o raio? Nós sabemos que raio é o segmento que sai do centro, aqui ó, do centro a um ponto qualquer. Isso aqui poderia ser raio? Não, porque ele não toca, o ponto A não está sobre a circunferência, então isso aqui não é raio, certo? O segmento PR poderia ser um raio? Ele sai do centro e vai até o ponto R que está sobre a circunferência, então é raio. Então nós temos aí como raio, nós temos o segmento PR. É a resposta? Não, você pode olhar que nas alternativas não tem o PR. Quer dizer que está errado? Não, ele quer um que represente o raio. Pode ter outros. Então vamos ver se tem outros aí. O segmento que sai do P, que é o centro, até o T. O segmento que está sobre um ponto que está sobre a circunferência. Isso, portanto, também é raio. Então, outro raio aí seria o PT ou TP, tanto faz. Tem essa resposta? Não, também não tem. Então, eu tenho que procurar outro segmento. O segmento PB, ele é raio, ele sai do centro, vai até o B. Mas o B não está sobre a circunferência. Então, isso aqui não é raio, certo? E por fim, o segmento PQ, ó, sai do centro e vai até o Q que está sobre a circunferência. Então isso aqui também é raio. Então um outro raio aí seria o segmento PQ. Tem essa resposta? Tem, que é a alternativa letra C, certo? Então aí, resumindo, nós temos nessa circunferência aí 3 segmentos que representam o raio, o PR, o PT e o PQ, e ele quer apenas um. Pelas alternativas, o raio seria aí o PQ, letra C. Próxima questão, questão de número 10. Veja abaixo a circunferência com centro O. Então, ele já aqui, ó, ele diz que aqui é o centro. Além disso, ele diz que o raio está medindo aí 5 centímetros, certo? O raio, o R, é igual a 5 centímetros. Aí a pergunta é, qual é o segmento que mede 10? Ora, 10 centímetros é o que? Ele é o dobro de 5. Mas 5 não é o raio? Qual é o segmento que é o dobro do raio? É o diâmetro. Então ele quer saber, na verdade, quem é o diâmetro, que é o dobro do raio, ó. Então, por definição, nós temos que diâmetro é o segmento que liga 2 pontos, quaisquer, passando obrigatoriamente pelo centro. Então, pode ser o PQ. PQ ele liga 2 pontos, ó, o P e o S, mas ele não passa pelo centro. Então, não é diâmetro, é simplesmente corda. O até o Q também liga 2 pontos, mas não passa pelo centro. Então, simplesmente o Q também é corda. Aí eu venho aqui, ó, para o UR. Liga 2 pontos da circunferência e passa pelo centro. Então, isso aqui é o diâmetro procurado. Então, um segmento que representa aí o diâmetro seria o segmento UR ou RU, tanto faz. Então, nós temos aí como resposta a alternativa letra C. Professor, e o segmento RT ou TR? Ele liga 2 pontos, ó, o R e o T, mas não passa pelo O, que é o centro. Então, simplesmente é uma corda. Beleza? Então, a única alternativa correta aí é o segmento RU, letra C. Próxima questão, questão aí de número 11. Questão de número 11, ele diz o seguinte: observe a circunferência a seguir. Nela, seu raio, diâmetro e comprimento medem respectivamente. Ele quer saber quanto é que vale o raio, o diâmetro e o comprimento. Exatamente nessa ordem. Ora, já me foi dado uma informação aí, ó. Esse segmento aqui, ele é 6 centímetros. Ora, mas que segmento é esse? Liga um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência
passando aí pelo centro. Então, segmento que liga dois pontos da circunferência passando pelo centro é diâmetro. Então, eu já sei que esse 6, ele é o diâmetro. Então, eu já sei que o diâmetro é igual a 6 centímetros. Beleza. Falta agora descobrir quanto é o raio e o comprimento. Nós já vimos que o raio, ele é metade do diâmetro. Ele é o D sobre 2, certo? O D nós já sabemos que é 6, então dividido por 2, eu tenho aí que o meu raio, ele mede 3 centímetros. E aí, por fim, o comprimento. Lembra que eu falei lá no início, lá nas definições, olha, vamos ver essa terceira relação aqui só por curiosidade e tal. Então, vamos agora, temos a oportunidade de usá-la. Como é que calcula o comprimento da circunferência? O comprimento é a mesma coisa que o perímetro e é calculado através da fórmula C, comprimento, é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Olhando para as alternativas, você pode perceber que ele deixa o π, ó. Então, eu não vou substituir pelo 3,14 ou pelo 3 ou 3,1, certo? Então, simplesmente eu vou deixar como π. Então, eu vou ter que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, que nós já sabemos que é 3. E aí eu posso multiplicar 2 vezes 3, 6. Então, o comprimento ele é igual a 6π. Então, nessa ordem, centímetros, né? Que é a unidade de comprimento aí. Então, nessa ordem, nós temos aí 3, 6 centímetros e 6π centímetros. Qual alternativa nós temos isso? 3, 6 e 6π nessa ordem. Nós temos aí na letra A, ó, 3, 6 e 6π. Portanto, resposta, letra A. E aí, para finalizar nossa aula de hoje, a nossa última questão. Questão de número 12, que diz o seguinte: podemos afirmar que o diâmetro de uma circunferência corresponde. Aqui simplesmente definição. Nós já vimos que o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Essa é a minha relação. Ou seja, que o diâmetro é o dobro do raio. E onde é que eu tenho isso? Letra A, o dobro do seu comprimento? Não. Letra B, o dobro do seu raio? Ó, sim. Então, a alternativa correta, letra B. Com isso, galerinha, nós chegamos ao fim de mais uma aula, certo? Aula que falava aí sobre circunferência, uma revisão sobre isso. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Forte abraço, até a próxima, tamo junto, é nóis!